Olá pessoal, tudo bem? Pois é, hoje nós veremos o delito de prevaricação imprópria, que está previsto no artigo 319-A do Código Penal. Primeiro ponto importante, ele está no próprio nome que nós damos. O nome prevaricação imprópria é um nome doutrinário. Ele é um nome doutrinário dado em consequência do crime de prevaricação imprópria estar muito próximo ao crime de prevaricação. Muito próximo fisicamente, topologicamente. Então, o prevaricação que está no 319 e o prevaricação imprópria está no 319-A. Existe também uma proximidade de conceitos, porque aqui na prevaricação imprópria vocês verão que é a desídia de algum agente público para que algo especificamente aconteça. A prevaricação é um pouco mais genérica, mas é só nisso que se aproxima. Nome que a doutrina deu como prevaricação imprópria e uma pequena proximidade de conceitos. Na realidade, são crimes bem diferentes, tá bom? Vamos ao que diz o artigo 319-A. Deixar o diretor de penitenciária e ou o agente público de cumprir o seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Pessoal, quando a gente lê esse artigo, dá a impressão de que sempre que houver uma situação em que um telefone, um aparelho telefônico ou de rádio entrar no presídio, essa situação ela não tem absolutamente nada a ver com o poder público. Quando, na verdade, não é bem assim que as coisas acontecem na prática. Inclusive, o próprio poder público tem, em muitos casos, ciência de que esses aparelhos estão lá dentro, tá? E na maioria dos casos, inclusive com interceptações telefônicas desse aparelho. Então o aparelho entra para dentro do sistema penitenciário e lá dentro do sistema penitenciário, identificado esse aparelho, identificado qual é o número e quais ligações estão sendo feitas, o poder público passa a ter um controle sobre o que está sendo dito lá e quais ordens estão sendo dadas de dentro do presídio para fora do presídio. Então o poder público não só sabe que está o aparelho lá dentro, como em certas situações finge que não sabe, finge que desconhece para poder continuar tendo esse controle, tá? Mas é um crime com pena de detenção de 3 meses a 1 ano. O que significa que, primeiro ponto, se é um crime de detenção, já sabemos que o máximo que pode acontecer no regime inicial de cumprimento de pena é o regime semiaberto. Então, crimes punidos com pena de detenção, o regime inicial de cumprimento de pena pode ser o aberto e o semiaberto. Nesse caso, a pena não alcançaria, mas o máximo que nós temos é o semiaberto. Crimes punidos com prisão simples, o regime inicial também é o aberto e o semiaberto. Crimes punidos com pena de reclusão, o regime inicial pode ser o aberto, o semiaberto e o fechado. Com um destaque, nos crimes punidos com pena de detenção, você pode só iniciar no aberto ou no semiaberto. Porém, você pode terminar o cumprimento de pena no regime fechado, por meio de regressão. Então, acontece uma falta grave, ocorre uma regressão de regime, e essa regressão causa para aquele agente o término do cumprimento de pena no regime fechado. Outras consequências relacionadas à pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Ele é um crime de pequeno potencial ofensivo. Logo, primeiro, é possível a transação penal sendo aquela situação em que antes de ser processado, então há um acionamento do Ministério Público, antes de você ser processado, você vai ser chamado para uma audiência preliminar e nessa audiência vai te ser feita uma oferta. Você quer ser processado ou você quer pagar uma cesta básica, pagar um trabalho comunitário, pagar alguma pena que não seja uma pena privativa de liberdade, tá? Isso é a transação penal. Só cabe para crimes de pequeno potencial ofensivo. Outra situação, se é um crime de pequeno potencial ofensivo, não é feita a lavratura do APF, então não é feita uma lavratura do auto de prisão em flagrante, e sim em termo circunstanciado, que nós chamamos de TCO, que basicamente é um documento onde aquele agente vai se comprometer a ir para casa, mas participar de todos os atos que ocorram durante aquele procedimento, processo, investigação e assim por diante. E outra coisa, já mais nova, pela regra geral, pelas regras objetivas, requisitos objetivos, não é possível o acordo de não persecução penal. Simplesmente porque nos requisitos objetivos está que não é possível o acordo de não persecução penal quando for possível a transação penal, tá? Não vamos entrar no mérito de discussão a respeito dessa regra, estamos falando de requisitos objetivos. Sujeito ativo. Quem pode praticar o crime de prevaricação imprópria?
aí vem um ponto importante. No texto do artigo, vamos voltar ao texto aqui, vou reduzir, deixar o diretor de penitenciária e ou o agente público. Ponto. Estamos delimitando circunstâncias inerentes ao sujeito ativo. Trata-se claramente de um crime próprio. E é um crime praticado por funcionário público contra a administração pública. Olhando para esse sujeito ativo, ele coloca que não basta ser o diretor da penitenciária ou o agente público. Deve ser alguém que tenha o dever funcional de evitar a entrada daquele aparelho telefônico, daquele aparelho de comunicação. Tá? Então não basta ser agente público, não basta ser agente penitenciário, deve ser um agente que tenha dentro de suas funções tenha o dever funcional de evitar, dentro das suas funções, evitar a entrada de aparelhos, cuidar para que não entre nada de ilícito dentro daquele presídio. Tá? Então isso é um ponto importante. Outro ponto importante. O artigo ele faz uma delimitação estranha. Ele coloca o diretor do presídio e ou os agentes públicos que têm o dever funcional de evitar a entrada. Não que o diretor não tenha o dever funcional de evitar a entrada. Tem como a maioria dos agentes penitenciários. Porém, ele tem uma função mais externa. Ou seja, o diretor de presídio não tem um contato direto, na maioria dos casos, com a entrada ou saída de qualquer tipo de equipamento, com a entrada ou saída de visitas, com a entrada e saída do advogado, ou seja lá de quem for, que vai levar esse equipamento para aquele preso. Porém, ele é colocado como um destaque. Só que nós não temos só presídios. Nós temos presídios, nós temos casas de albergado, nós temos abrigos e nós temos colônias. Tá? Nós temos casas de albergado, regime aberto, abrigo do regime aberto. Nós temos colônias que são urbanas ou são agrícolas, e industriais ou agrícolas que são do regime semiaberto. E o diretor da casa de albergado? E o diretor do abrigo ou da colônia? Será que ele entra também? Ele pode ser considerado sujeito ativo do delito de prevaricação imprópria? É lógico que sim, pessoal. Mesmo que o artigo tenha determinado que seja apenas o diretor de presídio, como eu disse, o diretor do presídio, assim como qualquer diretor de casa de albergado, diretor de abrigo, diretor de colônia, ele tem o dever funcional de evitar a entrada. Portanto, ele se enquadra nesse outro ponto. Ele não é o diretor de penitenciária, mas ele é um agente público que tem o dever funcional de evitar a entrada daquele aparelho. Logo, também se aplica ao diretor de casa de albergado, de abrigo ou de colônia, tá bom? E a conduta? Basicamente, estamos falando de um crime que ele é um meio, porque o aparelho funcional, o aparelho celular, o aparelho de comunicação que existe lá dentro, ele é utilizado para fazer uma comunicação preso fora, tá? Que em teoria não é algo extremamente ilícito, apesar de ter regras que determinam que não se pode haver essa comunicação. Ele só se torna efetivamente um ilícito, deixa de ser uma falta grave, quando há uma tramóia relacionada à prática de algum delito aqui fora. Senão é apenas uma falta grave. Porém, o artigo, quando ele coloca, ele tem ciência da sua própria incompetência. Então o artigo, quando ele foi criado, ele fala: é vedado acesso ao preso, aparelho telefônico, de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou ambiente externo. Então, quando ele coloca essa lógica do aparelho rádio telefônico ou similar, ele está nos dando uma lógica de interpretação analógica. Então, a interpretação analógica é possível, é permitida, existe no nosso Código Penal e acontece quando o legislador ele te dá exemplos de alguma coisa que ele quer prever, que ele quer punir, mas ele deixa uma cláusula em aberto para gerar uma interpretação equivalente àquele exemplo. Então ele te deu o exemplo celular e aparelho de rádio, aparelho de comunicação, ou similar, porque não tem como a legislação evoluir tão rápido quanto a tecnologia. Então surge hoje um aparelho que não é um aparelho celular, não é um aparelho de rádio, mas permite a comunicação entre presos e presos, ou presos e o mundo externo. Esse aparelho, se tiver essa finalidade de comunicação de presos ou presos do mundo externo, se enquadra também dentro da lógica da prevaricação imprópria, tá bom? Outro ponto importante: chip, carregador ou partes de equipamento de rádio, partes de equipamento de celular. Perceba, o artigo não fala absolutamente nada disso. Ele determina que haja possibilidade de comunicação externa. Mas,
Com uma boa de uma velha gambiarra, que o Brasil é sempre especialista em fazer, o STJ passou a considerar que sim, o chip, o carregador, eles podem configurar dentro da prática do crime de prevaricação imprópria. E o motivo disso, é claro, é uma falta de previsão legal, uma gambiarra, uma adaptação, que ao meu ver é incorreta, mas existe essa adaptação. Por quê? Os presos, ao invés de levar o aparelho de maneira completa, levavam o aparelho em partes. Então, a pessoa levava um dia o chip, levava outro dia a parte frontal do aparelho, outro dia a bateria, outro dia o carregador, e no fim das contas se juntava aquilo e dava-se um aparelho telefônico. Se você pegava individualmente aquela entrada, então se você pegava individualmente a entrada de uma bateria, a bateria não pode ser considerada em tese um aparelho similar, porque ela não tem capacidade de comunicação, mas ela pode ser utilizada para a produção desse aparelho. Então o que o STJ fez? Ele fez uma gambiarra, ele fez uma interpretação elástica e colocou que esses equipamentos, quando forem partes de um equipamento que sirva para fazer comunicação preso-preso ou preso no mundo exterior, ele também é considerado um aparelho passível de gerar o crime de prevaricação imprópria, tá bom? Outro ponto importante, e no caso do funcionário público que, ao invés de não só permitir o acesso, ele entrega o aparelho ou ele deixa de retirar aquele aparelho. Então o funcionário público, ou ele é o responsável por administrar, entregar aquele aparelho ao preso, ou ele sabe que o preso possui aquele celular e deixa de retirar aquele aparelho. Por um motivo que seja, tá? Não esqueça, se esse motivo for o pagamento de pecúnia, o pagamento de um valor de dinheiro ou de qualquer tipo de valor, isso vai se enquadrar na corrupção, vai sair daqui da prevaricação imprópria. Mas se não for nessa situação, ele simplesmente deixar de retirar aquele aparelho ou entregar o aparelho ao preso, também vai se enquadrar nesse elemento, tá? Desde que não haja o pagamento, porque aí sai desse elemento e vai para o elemento de corrupção. Tudo bem? Então, pessoal, encerramos aqui a questão de prevaricação imprópria. Logo eu farei um vídeo sobre os demais artigos do Código Penal.